18 milhões de reais. Foi isso que esses dois caras faturaram em 3 meses fazendo uma das coisas mais antigas da história da humanidade: conversar. Se você cansou de seguir o caminho tradicional, hoje eu vou mostrar pra você que criar um podcast famoso é bem fácil na real. Já comenta microfone aqui embaixo e deixa seu like. Eu vi que vocês gostaram desse quadro pelo feedback que vocês deram no vídeo. Virar um streamer famoso é bem fácil na real. Se o feedback desse vídeo aqui for tão bom quanto, o próximo vídeo dessa série vai ser virar um youtuber famoso é bem fácil na real. Chega de enrolação e vamos ao que interessa. Por que você quer criar um podcast? Eu quero criar um podcast porque eu quero conversar com gente pica. Eu quero ser famoso. Eu quero conseguir aquela piada. Independente de qual seja seu objetivo, entenda uma coisa. O hype é o elemento central que faz um podcast nos modos atuais existirem, crescerem e manterem sua relevância. Lógico, existem outros elementos que também contribuem e ditam como será o crescimento e a manutenção da audiência. Mas no fim do dia, esses outros elementos também dependem do hype em maior ou menor grau para funcionar. Se você fizer uma breve análise dos principais podcasts em atividade, verá que os 4 elementos a seguir são utilizados como base pelos podcasts para ganhar audiência: convidado, assunto, relevância do apresentador e nicho. Calma, eu já vou explicar como cada um desses elementos pode contribuir para um aumento de audiência. Feitos os esclarecimentos, vamos para a explicação de fato sobre o que você deve fazer para criar um podcast famoso. A primeira etapa dessa jornada é você definir qual é o nicho que eu devo escolher para meu podcast. De forma mais grosseira, podemos definir um nicho como uma fatia de mercado, seja ela grande ou pequena, onde concentram-se consumidores, neste caso público-alvo, cujos possuem alguns ou diversos interesses em assuntos específicos. Definir um nicho é basicamente escolher para quem você quer falar. Para escolher seu nicho, existem algumas perguntas que você precisa responder a si mesmo, de forma que você possa utilizar sua resposta como base para seu processo de análise e tomada de decisão. Um detalhe: à medida que você for respondendo as perguntas, novas perguntas pertinentes vão automaticamente surgir. E à medida que você for respondendo, a resposta sobre qual nicho você deve escolher vai aos poucos aparecendo na sua mente. Alguns exemplos de perguntas que você deve fazer a si mesmo são: eu sou especialista em alguma coisa? Eu tenho alguma presença digital que pode me ajudar no começo do podcast? Existem pessoas que já fazem conteúdo ou podcast sobre o assunto que vou tratar? Existe público para o assunto que eu vou falar? Quem são as pessoas que consomem conteúdos relacionados ao assunto que eu vou falar? Basicamente, as perguntas que você deve fazer são mais ou menos nessa linha que eu apresentei anteriormente. É importante dizer que, caso você não vá fazer um podcast muito amplo como o Flow ou Podpah, é importante que você escolha um nicho que você tenha alguma especialidade relacionada ao próprio, pois dessa forma, o processo criativo, as conversas, conteúdo e etc. será muito mais natural, fácil e perfeitamente direcionado ao público-alvo, aumentando as chances de fidelizar os espectadores. Agora, por motivos óbvios, você deve levar em conta que o tamanho do nicho que você escolheu vai influenciar diretamente nos seguintes indicadores do seu podcast: faturamento e visualizações. Quanto maior o seu nicho, maior serão as visualizações e faturamento do seu podcast, e vice-versa. Isso não significa que se você fizer um podcast com um nicho pequeno, você vai à falência. Muito pelo contrário. Daqui a pouco eu vou ensinar pra você como você pode aumentar o faturamento e visualizações do seu podcast, independente do nicho. Mesmo assim, durante seu planejamento, o tamanho do seu nicho deve ser levado em conta na hora do planejamento, pois dependendo do formato do seu podcast, você irá precisar gastar com o aluguel do estúdio ou na montagem do próprio, beleza? Só dando uma recapituladinha rapidinho. Para escolher seu nicho, você deve levar em conta sua especialidade, tamanho do nicho, quem é seu público-alvo, quem é e qual o tamanho dos seus concorrentes, o que eles fazem para monetizar e etc. Entendeu? Excelente. A segunda etapa que você deve levar em conta é definir o formato e produção do seu podcast. Antes de prosseguir, vamos estabelecer as diferenças entre formato e produção. O formato do podcast é basicamente a maneira como os episódios serão conduzidos pelos apresentadores. Por exemplo, entrevista. Diz uma coisa, é um programa de TV. Criança Esperança. Criança Esperança. O nome é sugestivo por natureza. Você vai basicamente entrevistar convidados. Um exemplo de podcast que utiliza esse formato é o próprio Flow Podcast, apresentado pelo Igor 3K. Monólogo. Formato conduzido somente pelos apresentadores, onde os mesmos irão realizar análises e reflexões de diversos assuntos no decorrer do episódio. Um exemplo de podcast que utiliza esse formato é o Análises Renais, apresentado por Renan Santos, líder do MBL. Debates. Aqui o nome já é sugestivo também.
Os apresentadores convidam pessoas com o intuito de promover debates sobre variados assuntos. Um exemplo de podcast que utiliza esse formato é o Inteligência Limitada, apresentado pelo Rogério Vilela. A produção do podcast é a forma com que o mesmo é gravado ou transmitido ao vivo, por exemplo, produção virtual. Esse estilo de produção foi muito usado na era pré-Flow, onde basicamente as pessoas se reuniam em uma sala do Google Meet ou do Zoom e apresentavam o podcast através de suas webcams de casa, sem a utilização de um estúdio. Um fato curioso é que essa produção antigamente não era nem conhecida como podcast, mas sim como os famosos Meets. Um podcast que utiliza esse formato até hoje é o Farol de Pouso. Produção Flow. É o estilo mais usado por podcasts no Brasil hoje em dia, cujo estilo tem como base um estúdio presencial, com uma mesa retangular ao centro, uma televisão, cortinas, convidados de um lado e entrevistadores do outro. Como o próprio nome sugere, esse estilo é usado pelo Flow Podcast, Podpah e diversos outros. Mesa redonda. É um estilo muito utilizado na televisão e já foi adaptado para o mundo dos podcasts. A estrutura é bem similar à produção do Flow, cuja consiste num estúdio, com a diferença que, nesse caso, tem uma mesa redonda no meio, convidados de um lado e apresentadores do outro. Os podcasts, os sócios e Primocast utilizam esses formatos nos dias atuais. Produção nômade. É um estilo diferente, porém relativamente bem usado no Brasil e mundo afora. Basicamente, o entrevistador leva seus equipamentos e grava em lugares diferentes cada episódio. 2 exemplos de podcasts que usam esse formato são A Jornada e o podcast Mundo Rayão. Ufa, é tanta coisa que fica até difícil escolher qual vai ser o seu, correto? Calma que ainda tem coisa. Vamos falar sobre a produção primeiro. Já coloca na tua cabeça o seguinte: estúdio presencial igual mais custos. Estúdio virtual igual menos custos. Obviamente que câmeras, cabos, mesas, estúdios, internet e operador de lives custam dinheiro, né? Logo já coloque na sua cabeça que começar um podcast sem custo nenhum é bem difícil na falsidade. Pois até mesmo na produção virtual você terá que pagar pelo menos um acesso à internet, que já é um custo, cara. Enfim, eu imagino que todos gostariam de montar o Estúdio Pica inicialmente para começar seu podcast com uma qualidade de produção para deixar Jovem Pan e Globo no chinelo. Mas entre gostar e poder existe um longo caminho, e o que te impede de fazer isso provavelmente é o seu orçamento inicial. Seja franco, quanto você está disposto a investir para ter um estúdio próprio, ou então para ter apenas os equipamentos necessários para transmitir ou gravar de qualquer lugar que você esteja? Não querendo ser o portador de notícias ruins, mas, de acordo com meu primo, o ChatGPT, você gastaria uma boa nota com isso. O ChatGPT me deu 2 cenários, sendo o primeiro com equipamentos de ponta e o outro com equipamentos de custo-benefício. Os equipamentos mencionados no primeiro cenário foram microfone Shure SN7B, aproximadamente R$4.000 a unidade, interface de áudio Focusrite 18 e 8, aproximadamente R$5.000 a unidade, fone de ouvido Audio-Técnica ATH M50X, R$1.500 a unidade, um computador de alto desempenho, aproximadamente R$15.000, iluminação profissional, softboxes, iluminação em LED, etc. Total, esse aqui diferente dos outros é o valor total. Você gastaria por volta de R$7.500 para comprar um kit de iluminação completo para o seu estúdio. Acessórios diversos, que inclui suporte para microfone, suporte para câmera, cabos de alta qualidade, etc. R$5.000. Salve, salve! Eu sou o editor / o outro narrador, e o narrador desse vídeo que você está vendo esqueceu de colocar a câmera. Bom, a câmera que geralmente é usada é a Sony A6400 ou a Blackmagic Studio 4K Plus. Geralmente as duas ficam entre 10.000 e 15.000 e geralmente nos podcasts são utilizados de 3 a 4 câmeras. Inclusive, se vocês preferem eu de narrador do que o outro, bota aí embaixo, #recuabolor. Valeu, tchau. Já os equipamentos mencionados no segundo cenário foram microfone Audio-Técnica ATR 2100X, aproximadamente R$650, e o Fifine K678 USB, aproximadamente R$350. Interface de áudio, interface Behringer, o MC22 de apenas 2 canais, aproximadamente R$450. Aí temos também a Zoom PodTrack P4, comporta mais entradas de microfone, dá um total de R$1.200. Computador com hardware necessário para processar uma live, que é um PC, um notebook com um i5 de 6ª geração, 8 GB de RAM, etc. Aproximadamente R$2.500 usadinho. Iluminação, kit com ring light 12 polegadas ou softbox de entrada, levando em conta que esses valores são 2 unidades, tá? Os valores vão sair entre R$250 a R$400. Fones de ouvido, temos o Edifier W800BT ou o JBL Tune 500, aproximadamente R$250. Acessórios diversos,
braço articulado para microfone básico, aproximadamente R$100, câmera aqui nesse caso que você pode usar seu próprio celular. Lembrando que em ambos os cenários os valores dos equipamentos estão por unidade, salvo exceções. Logo, o preço final de tudo isso vai variar de acordo com o formato do seu podcast. Exemplo, se você deseja fazer um podcast no formato do Flow, 4 microfones, 4 fones de ouvido e todos os equipamentos de ponta, você vai gastar aproximadamente R$69 mil se decidir usar o cenário 1 como base. Se você optar pelo segundo cenário, 2 microfones, 2 fones de ouvido, usar a câmera do celular, etc., você vai gastar aproximadamente R$3 mil para montar o setup completo. Lembrando que esses valores são aproximados e eles podem variar de acordo com o formato que você quer produzir o seu podcast. Agora, caso um desses dois cenários esteja fora de cogitação e você seja obrigado a fazer um podcast no formato virtual via Zoom ou Google Meets, não tem problema. Muito pelo contrário, o investimento é bem mais baixo e o nível de qualidade pode ficar tão bom quanto um podcast presencial. Num podcast virtual, você vai precisar somente de uma webcam e um microfone que sejam capazes de registrar áudio e vídeo em um nível de qualidade relativamente bom. Dá um link nessa lista de equipamentos. O microfone, o Fifine, que eu já falei anteriormente, K678 USB, aproximadamente R$350. Webcam, Logitech C505, aproximadamente R$250. Iluminação, Ring Light de LED 10 polegadas, aproximadamente R$120, dando um subtotal aproximado de R$720. Sendo bem sincero, você não precisa investir um caminhão de dinheiro inicialmente para ter um podcast de alta qualidade. Independente se for um podcast virtual, um estúdio ou um nômade, utilizando apenas equipamentos custo-benefício, você já consegue entregar seu podcast com uma qualidade excelente, ainda mais se você se dedicar na pós-produção. Tem muita gente que ignora a pós-produção, que consiste basicamente em você tratar o vídeo e o áudio, seja via OBS ou softwares específicos para tratamento de áudio e vídeo, independente se for ao vivo ou offline. Eu não vou colocar todos os detalhes aqui, senão vamos ficar até amanhã falando só de produção e pós-produção. Antes de passar para o próximo passo nessa jornada de montar seu podcast, caso você queira um estúdio para apresentar seu podcast, existe uma outra forma que de início parece barata, mas se você for olhar a longo prazo vai acabar saindo cara. Ainda assim, acho pertinente apresentá-la a vocês. Você já ouviu falar no aluguel de estúdio de podcast? Pois é, cara, aqui em São Paulo pelo menos nós temos uma porrada de empresa especializada nesse tipo de serviço. Eu fiz uma pesquisa extensiva sobre o assunto e vi que pouquíssimas empresas revelam o valor que cobram para você usar o estúdio. Das que eu vi, o valor do aluguel é cobrado por hora utilizada, e dependendo da empresa, eles cobram o valor do microfone e fone de ouvido à parte. Tem empresa aqui em São Paulo, por exemplo, que cobra R$200 por hora utilizada e assim por diante. Ou seja, se você for fazer um podcast de 3 horas, você vai gastar R$600 na caruda assim, cara. Para você decidir se vai montar ou alugar um estúdio, você precisa avaliar bem seu orçamento, o estilo de podcast e, no caso do aluguel, procurar saber se na sua cidade existem empresas que prestam esse serviço de aluguel de estúdio de podcast. Bom, em resumo, escolha seu estilo de apresentação, entrevista, monólogo, etc. Separe o melhor formato de produção por seu estilo, faça as contas e análises necessárias e finalmente prossiga para a montagem da sua estrutura. Agora finalmente vamos à última etapa, operacionalização. Primeiro de tudo, lembra que eu falei dos 4 elementos que impactam na audiência de um podcast? Assunto, convidado, relevância do apresentador, nicho. Chegou a hora de eu explicar como cada um contribui para o aumento da audiência. Vamos ao assunto. Existem diversos assuntos espalhados por aí que despertam o interesse de várias pessoas pertencentes a públicos diferentes. Porém, tem 2 ocasiões que tornam um assunto relevante o suficiente para trazer a audiência para seu podcast. A primeira é sazonalidade e a segunda é hype. Vamos à sazonalidade primeiro. Vamos supor que seu podcast vai tratar sobre emagrecimento e musculação. Me responde uma coisa. Quando você acha que as palavras emagrecer, ganhar músculo e projeto verão entram em alta? Comenta aqui embaixo junto com as palavras parabéns para eu ver se vocês sabem de forma instintiva a época do ano em que essas palavras entram no hype. Comentou? Beleza. Se você respondeu agosto, dezembro e janeiro, você acertou. Usaremos a palavra-chave emagrecer, por exemplo. As razões dos picos de interesse nesses 3 meses que eu informei são por razões similares, porém diferentes ao mesmo tempo. Em agosto, a palavra emagrecer vem acompanhada do Projeto Verão. Você não vai comigo pra balneário? Balneário eu vou, pô. Não vai. Pois sempre nessa época as pessoas começam a criar expectativas pelas festas de final de ano, descer pra BC, ir no finado Sirene em Maresias, enfim. O Gordola que pesquisa isso em agosto está em busca de emagrecer pra ficar com shape legal pra pegar as minas no final do ano. Nos meses de dezembro, a palavra emagrecer vem acompanhada de outra emoção, o remorso. Basicamente, parte dos gordolas que estavam ansiosos para emagrecer em agosto não conseguiram. Mas agora decidiram que vão emagrecer até o carnaval. São 4 meses, hein?
Por fim, no mês de janeiro, cujo é o mês que o interesse na palavra-chave emagrecer mais aumenta, se deve às promessas de final de ano feitas pelas pessoas. Já em relação ao hype, a resposta é ainda mais simples. Vira e mexe, alguma pessoa famosa do seu nicho fala alguma besteira. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Não, Monark, nem começa. Não, Não, Monark, não calma. Nem começa. Tá bom, nem vou começar então. Nem começa. Solta algum conteúdo impactante, etc. Em resumo, algum burburinho é causado por uma pessoa ou uma nova descoberta. Enfim, vamos supor que o Palmeiras ganhou a Libertadores e depois passou a pique em geral e ganhou o Mundial. Dado o contexto de zoeira por trás do Palmeiras, durante as vitórias na Libertadores, já vai se criando um clima em volta do assunto, seja por parte dos secadores, quanto dos torcedores. Se você tem um podcast que trata de futebol, fazer lives com convidados e até mesmo lives de análise sobre o assunto, você pode surfar o hype da sua vida. Pois como dizem por aí, basta um episódio seu estourar para que o algoritmo das redes sociais passe a entregar seu conteúdo. Entendeu o conceito de cada um? Ah, mas como é que eu vou adivinhar os assuntos que vai entrar no hype no meu nicho? Meu amigo, do mesmo jeito que a internet te entope de brain rot em vídeos curtos, ela dispõe de ferramentas grátis que monitoram essa informação em tempo real. Você já ouviu falar sobre o Google Trends, correto? Pois é, se você entrar todos os dias e monitorar as pesquisas em alta nas últimas 24 horas, você vai conseguir perceber que existem certas ondas de interesse se formando e correr para criar conteúdo. Fora o Trends, você pode monitorar a internet pelo Trending Topics do X e de diversas outras maneiras. Tem até software que os caras programaram manualmente que faz essa varredura na internet. A diferença é que é mais caro, né? Enfim, a chave para usar os assuntos como trampolim para o crescimento do seu canal é a antecipação. Aprenda a fazer um bom monitoramento de redes sociais e internet, que será questão de tempo até você tocar num assunto relevante e estourar. Essas pesquisas são totalmente possíveis e fáceis de fazer, independente do tamanho do seu nicho. Logo, você não tem desculpa para não executar essas estratégias. Vamos lá, convidados. O processo de crescimento de podcasts baseado nos convidados é bem similar ao do assunto, pois ele também usa do hype para atrair mais espectadores para seu canal. Apesar da similaridade no processo, o crescimento de convidados se dá de maneira diferente. Pois além de convidar o cara que está no hype, você pode convidar algum especialista para conversar sobre um assunto que está no hype, por exemplo. Vou te dar um exemplo prático disso. Algum de vocês já ouviu falar no Sem Groselha Podcast? Pois bem, esse é um podcast que, de acordo com um dos hosts, tinha o objetivo de ser o maior de Florianópolis. Não sei se ainda tá assim hoje, mas uma coisa é fato. Eles utilizaram justamente do artifício do convidado especialista para ter seu pontapé inicial de crescimento. Você muito provavelmente conhece o Wesley Delanogari hoje em dia, certo? Sabia que quem revelou o Wesley Delanogari para o mainstream foi o Sem Groselha Podcast? Pelo menos durante minha pesquisa eu não encontrei nenhum outro podcast anterior ao episódio do Wesley no Sem Groselha. Apesar de que na época da gravação, o Wesley já era uma pessoa com certa presença nas redes sociais. Não era igual hoje, mas já tinha uma presença. Beleza, mas como se deu esse processo? Pois bem, voltemos para 2021. O que estava acontecendo naquela época para fazer com que assuntos envolvendo psicologia estivessem em alta? Pandemia, pô, imagina só. Geral preso em casa, morrendo de medo de morrer ou perder algum familiar. Esse tipo de circunstância acaba com o psicológico de qualquer um. Dado que as pessoas estão desesperadas atrás de respostas para seus problemas psicológicos, ter um episódio de podcast posicionado na vitrine do YouTube é uma ótima opção para quem gosta de ganhar visualizações e crescer seu podcast. Entendeu que nem sempre é necessário chamar alguém ultra famoso para crescer suas visualizações com base em entrevistas? Basta aliar os assuntos do momento com um convidado que saiba falar minimamente sobre o assunto. Lógico que se você tá começando um podcast hoje e conseguir trazer o Felipe Neto para falar no primeiro episódio, seu podcast naturalmente vai bombar. Porém, o ponto que eu quero fixar em você é que chamar pessoas que estão no hype nem sempre vai dar certo dado o tamanho do seu podcast. E se você se encontra em uma encruzilhada dessa, seja criativo. Pense em soluções como essa de aliar assuntos do hype com pessoas não tão famosas, mas que dominam minimamente o assunto. Que eu tenho certeza, esses cortes, cara, vai render bastante visualização pra você. Relevância do apresentador. Esse daqui eu nem preciso explicar, né? Se você já é uma pessoa que tem presença considerável na internet, logo no começo, as pessoas irão atrás de consumir os conteúdos do seu podcast. Apesar dos pesares, existe uma espécie de pegadinha aqui que pode acabar flopando seu podcast.
Por mais que ter uma presença na internet anterior à criação do seu podcast é essencial para o sucesso inicial do seu projeto, muitas pessoas se esquecem do fato que a audiência inicial do seu podcast é gerada única e exclusivamente pelo frenesi causado pelo seu suposto anúncio de criação do podcast nas outras redes sociais. Se você não der motivos para esses curiosos ficarem acompanhando seu canal de forma assídua, a tendência da audiência é ir caindo à medida com que o tempo passa, fazendo você voltar a estaca zero. Vocês muito provavelmente conhecem o Ticaracati Cast, apresentado pelo Carioca e pelo Bola. Parabéns, Zé! Ex-integrantes do programa Pânico na TV. Eu lembro que quando eles anunciaram essa nova empreitada, foi um frenesi gigantesco por parte do público, pois ambos marcaram muito a televisão brasileira com suas respectivas atuações. Inicialmente, o Ticaracati Cast seguia o formato padrão dos podcasts da época, que basicamente eram entrevistas. Porém, pouco depois, eles começaram a testar diversas dinâmicas novas de entrevistas, colocando 2 convidados que teriam propostas diferentes para serem entrevistados no mesmo episódio, apostaram mais em assuntos e convidados relacionados ao humor e usaram sua experiência passada na rádio para conduzir os episódios com maestria e gerar diversos momentos marcantes que acabaram por fidelizar o público antigo e trazer novas pessoas para o programa, assim tornando o podcast como um dos maiores do Brasil e que se mantém relevante até hoje. Portanto, meu amigo, lembre-se sempre disso. O hype inicial você já tem. Manter esse hype por mais tempo é que será difícil. Nicho. Como eu já expliquei bastante sobre nichos anteriormente, serei breve por aqui. Os podcasts que utilizam nicho como forma de ganhar visualizações e se manter relevante são justamente aqueles que atuam em nichos grandes e bem acompanhados aqui no Brasil, tais como futebol, entretenimento, música e afins. Como esses nichos são grandes demais, sempre existe um assunto diferente que está no hype, que pode de certa forma te acabar favorecendo na hora de executar seus episódios, independente se o seu estilo de podcast se baseia em entrevista ou em monólogos. Beleza, agora que você já sabe como cada um desses 4 elementos mencionados anteriormente contribuem para o crescimento do seu podcast, agora vamos para a parte que interessa. Como eu posso divulgar o meu podcast? Bom, aqui não tem muita novidade, inclusive se você assistiu meu vídeo virar um streamer famoso é bem fácil na real, você sabe exatamente o que eu vou falar agora. Vamos lá, cortes. Poxa, mas é uma estratégia amplamente utilizada por todos os podcasts, isso deve estar saturado com certeza? Não. Os cortes seguem sendo até hoje a melhor maneira de se divulgar um podcast, principalmente se for em forma de vídeo curto, em formato vertical para YouTube Shorts, Reels, TikTok, etc. Como a maioria dos episódios e podcasts duram mais de 1 hora, existe uma imensidão de conteúdos que você pode aproveitar de um episódio apenas para transformar em material de cortes. É óbvio que não é só sair cortando e postando na internet, longe disso. É como eu sempre falo, o fator que faz um corte ir bem nas redes sociais, independente do formato dele, é descrito por uma passagem na Bíblia. Seja frio ou quente, mas jamais seja morno, etc. Durante o processo de confecção dos cortes, você deve levar em conta apenas os momentos em que o entrevistado ou você, durante sua análise, caso seu podcast seja um monólogo, fale sobre algum assunto relevante. Ao assistir seu próprio episódio, você vai ser capaz de saber quais momentos são relevantes, mas além disso, você pode usar a técnica que eu ensinei há pouco para planejar cortes e aumentar suas chances de viralização. A antecipação. Vamos supor que você tem um podcast que fala de futebol, daqui 2 dias vai ter o jogo do Brasil contra a Alemanha, e durante o episódio de hoje você brincou e previu que o Brasil vai passar pica na Alemanha com um placar de 99-1. Como o jogo já é daqui 2 dias, o assunto já está entrando em alta. Se você somar esses fatores, cortar a parte da previsão do placar e postar em formato shorts, a viralização é quase certa, pois você está afirmando um resultado praticamente impossível. Os jogadores de FIFA de plantão vão correr para engajar na sua conta dizendo que você é um tremendo inepto, péssimo previsor. No final das contas, a plataforma vai entregar seu conteúdo cada vez mais. Lógico que não funciona tão lindamente e fácil assim igual eu descrevi, mas a estrutura é essa. Basta seguir que 1 hora ou outra você irá viralizar algum corte. Dito isso, você só precisa fazer uma última coisa para que seu podcast dê certo. Dá like, se inscreve e comenta aí embaixo. Valeu por assistir, fui!